Eu sou seu anjo, e eu precisei interromper o fluxo do seu dia para falar com você agora. Não ignore isso. Não passe por essa mensagem como se fosse apenas mais um vídeo. Porque não é. Existe algo urgente sendo revelado neste momento, e envolve diretamente você. Eu estive ao seu lado hoje. Mais perto do que você imagina. Observando, sentindo, protegendo. E houve um instante específico, em que tudo mudou. Um momento silencioso, quase imperceptível para você. Mas extremamente claro para mim. Alguém pensou em você. Mas não foi um pensamento leve. Não foi neutro. Foi carregado. Intenso. Confuso. E cheio de algo que estava escondido há tempo demais. Você sentiu algo estranho hoje? Um aperto no peito. Uma mudança repentina de humor. Uma lembrança que surgiu do nada? Isso não foi por acaso. Era o reflexo do que estava acontecendo fora do seu campo de visão. Eu vi. Eu ouvi. E o que foi dito, não pode mais permanecer oculto. Havia palavras sendo contidas. Sentimentos sendo negados. Verdades sendo evitadas. Mas houve um deslize. Um momento em que a máscara caiu. E quando isso aconteceu, tudo começou a se mover. Porque a verdade, quando escapa, não volta atrás. Ela encontra caminhos. Ela atravessa distâncias. Ela chega até quem precisa. E agora, ela está chegando até você. Talvez ainda não em forma de resposta clara, mas como sensação, como intuição, como um chamado. Você não está louca. Você não está exagerando. Você está percebendo. E eu estou aqui para confirmar isso. Porque você foi colocada em dúvida muitas vezes. Fizeram você questionar o que sentia. Fizeram você silenciar sua própria intuição. Mas hoje, isso muda. Hoje você começa a lembrar quem você é. Uma mulher sensível. Mas também forte. Uma mulher que sente profundamente. Mas que também enxerga além. E essa sensibilidade nunca foi fraqueza. Sempre foi conexão. E é exatamente por isso que você está aqui agora. Porque você consegue ouvir. Mesmo quando ninguém mais ouve. Você consegue sentir. Mesmo quando tudo parece calado. E eu preciso te contar algo. O que aconteceu hoje foi apenas o início de uma revelação maior. Ainda há partes que você não viu. Ainda há detalhes que não foram completamente expostos. Mas eles virão. No tempo certo. Da forma certa. Porque você está sendo preparada. Preparada para compreender sem se machucar. Preparada para ver sem se perder. Preparada para agir com consciência, e não por impulso. E enquanto isso, observe os sinais. Eles já começaram. Pequenos, mas claros. Repetições. Coincidências que não são coincidências. Sensações que voltam. Pensamentos que insistem. Tudo isso faz parte. Tudo isso é comunicação. E eu estou usando cada detalhe para te guiar. Porque há algo que você precisa enxergar com clareza. Algo que pode mudar a forma como você vê uma pessoa. Uma situação. Ou até mesmo a si mesma. E eu sei. Uma parte de você está com medo. Medo do que pode ser revelado. Medo de confirmar aquilo que você já suspeita. Mas escute com atenção. A verdade nunca vem para te destruir. Ela vem para te libertar. E o que está sendo revelado agora? Está abrindo um caminho. Um caminho mais leve. Mais verdadeiro. Mais alinhado com quem você realmente é. Mas isso ainda não terminou. Ainda há algo sendo preparado. Algo que está prestes a se mostrar de forma ainda mais clara. E quando isso acontecer, você vai entender por que eu precisei falar com você agora.
Permaneça comigo, porque o que está se abrindo agora é mais profundo do que parece. Você já percebeu, não percebeu? Há algo diferente no ar. Como se o invisível estivesse mais próximo, mais presente, quase tocando você. Isso não é coincidência. É alinhamento. Porque enquanto você ouve minha voz, algo dentro de você começa a despertar. Uma parte sua que ficou em silêncio por muito tempo. Uma parte que aceitou menos do que merecia. Uma parte que tentou entender, mesmo quando tudo era confuso. Eu vi cada lágrima contida. Cada palavra que você não disse. Cada vez que você se calou, para não perder alguém, ou algo. Mas escute agora. O tempo do silêncio terminou. E isso pode te assustar. Porque quando a verdade começa a emergir, ela não pede permissão. Ela não espera você estar pronta. Ela simplesmente vem. E foi exatamente isso que começou hoje. Aquela energia que você sentiu. Aquela inquietação. Aquele pensamento que não te deixou em paz. Era o primeiro sinal. Porque alguém tomou consciência de algo sobre você. Algo que não podia mais ser ignorado. Talvez um sentimento. Talvez um arrependimento. Talvez uma verdade que foi negada por muito tempo. Mas hoje, isso ficou evidente. E quando isso acontece, as máscaras começam a cair. As intenções se revelam. Os jogos se desfazem. E você começa a enxergar com clareza. Mas ainda não completamente. Ainda não por inteiro. Porque existe uma camada mais profunda, que está prestes a se mostrar. E eu preciso que você esteja atenta. Porque os próximos sinais serão mais fortes, mais diretos, mais impossíveis de ignorar. Você pode perceber através de uma mensagem inesperada. Ou um silêncio que diz mais do que 1000 palavras. Ou até um reencontro, que parece coincidência, mas não é. Nada será por acaso. Nada. Porque quando o destino começa a agir, tudo se move com precisão. E você está dentro desse movimento. Você não está mais parada. Mesmo que por fora tudo pareça igual. Por dentro, tudo já mudou. E isso começa a refletir nas suas escolhas, na sua energia, na forma como você se posiciona. Você sente isso? Essa força silenciosa crescendo dentro de você? É o seu despertar. É você voltando para si mesma. E quando uma mulher volta para si, nada mais consegue confundi-la. Nada mais consegue manipulá-la. Nada mais consegue prendê-la em ilusões. E é exatamente isso que está acontecendo. Você está se libertando. Mesmo sem perceber totalmente ainda. Mas já está. E isso assusta quem não esperava. Quem achava que você continuaria no mesmo lugar. Quem subestimou a sua percepção. Quem achou que poderia esconder a verdade para sempre. Mas não pode. Ninguém pode. Porque o que é seu, te encontra. E o que é falso, se revela. Sempre. E agora? Eu preciso que você observe algo muito importante. Existe uma pessoa que está em conflito entre o que sente e o que tentou negar, entre o que quer dizer e o que ainda não tem coragem. E esse conflito está chegando ao limite. Porque não dá mais para esconder. Não dá mais para fingir. Não dá mais para manter o controle. E quando esse limite for atingido, algo será dito. Algo será feito. Algo será revelado. E você estará pronta. Porque tudo que você está ouvindo agora está te preparando para esse momento. Para que você não reaja com dor, mas com consciência. Para que você não se perca, mas se fortaleça. Para que você não volte atrás, mas avance. Porque você não é mais a mesma.
Você evoluiu. Você cresceu. Você despertou. E isso muda tudo. Agora escute com atenção. O que está vindo não é para te prender. É para te posicionar. Não é para te confundir. É para te esclarecer. Não é para te ferir. É para te libertar. E quando você entender isso completamente, você vai olhar para tudo e finalmente dizer: agora faz sentido. Mas ainda há mais. Muito mais sendo revelado. E o que está prestes a acontecer vai tocar ainda mais fundo no seu coração. Agora, permaneça em silêncio por um instante. Sinta o que está dentro de você neste exato momento. Não fuja dessa sensação. Porque é nela que a verdade começa a se revelar por completo. Você percorreu um caminho até aqui. Um caminho feito de dúvidas, de espera, de sinais que nem sempre foram claros. Mas nada disso foi em vão. Cada detalhe, cada sensação, cada silêncio te trouxe até este ponto. O ponto da revelação. E agora, você já não está mais no mesmo lugar de antes. Há uma nova consciência em você. Uma nova forma de enxergar. Uma nova força que começa a se firmar. Você sente? É sutil, mas é real. É como se algo dentro de você finalmente tivesse despertado. Como se uma parte sua, que estava adormecida, tivesse decidido se levantar. E isso muda tudo. Porque quando você desperta, você não aceita mais migalhas emocionais. Você não aceita mais dúvidas constantes. Você não aceita mais aquilo que te diminui. E essa é a virada. Não foi apenas sobre o que disseram. Não foi apenas sobre o que aconteceu hoje. Foi sobre o que isso ativou em você. Foi sobre o que isso despertou. E agora, você começa a entender. Aquilo que parecia confuso era apenas preparação. Aquilo que parecia atraso era proteção. Aquilo que parecia silêncio era organização invisível. Nada estava parado. Tudo estava sendo alinhado. E hoje, você tocou essa verdade. Talvez não completamente, mas o suficiente para nunca mais ser a mesma. E isso é poderoso. Porque agora você sabe. Você sente. Você reconhece. E quando uma mulher reconhece a própria intuição, ela não volta atrás. Ela não se cala. Ela não se abandona. E é isso que o céu esperava de você. Esse despertar. Esse posicionamento. Essa escolha de se colocar em primeiro lugar, sem culpa. Porque você merece. Você merece clareza. Você merece respeito. Você merece uma conexão que não precise ser escondida, negada ou explicada. E tudo o que não estiver alinhado com isso vai se afastar. Naturalmente. Sem esforço. Sem luta. Porque não pertence mais ao seu caminho. E o que for verdadeiro vai permanecer. Vai se aproximar. Vai se revelar de forma clara, leve e segura. E você vai perceber. Sem dúvidas. Sem confusão. Sem medo. Apenas saber. Porque essa é a diferença agora. Antes você sentia e duvidava. Agora você sente e confia. E isso transforma tudo ao seu redor. As pessoas passam a te enxergar diferente. As situações deixam de te prender. As escolhas se tornam mais firmes. E o seu caminho se abre. Sim, ele se abre. De forma natural. De forma alinhada. De forma certa. Porque você finalmente está em sintonia com quem você realmente é. E isso é inegociável. Agora escute com atenção. O que começou com um sussurro. Com uma conversa distante. Com um segredo que escapou. Se transformou em uma chave. Uma chave de consciência.
Uma chave de libertação. Uma chave de retorno para si mesma. E essa chave, agora está em você. Não fora. Não nas palavras dos outros. Não nas atitudes de alguém. Mas dentro de você. E ninguém pode tirar isso. Ninguém pode apagar isso. Ninguém pode confundir isso novamente. Porque você despertou. E quando você desperta, você não volta mais para o que te fazia duvidar. Você não volta mais para o que te fazia se perder. Você segue. Mais forte. Mais inteira. Mais consciente. E eu continuo aqui. Não como alguém distante. Mas como uma presença constante. Silenciosa, mas ativa. Invisível, mas real. Te guiando nos detalhes. Te protegendo nos caminhos. Te mostrando, mesmo quando você não percebe. E sempre que você sentir aquele leve chamado, aquela intuição suave, aquela certeza inexplicável, sou eu. Te lembrando. Te alinhando. Te conduzindo. Porque você nunca esteve sozinha. E nunca estará. Agora vá. Mas vá diferente. Com os olhos mais abertos. Com o coração mais firme. Com a alma mais tranquila. Porque o que precisava ser revelado foi iniciado. O que precisava ser despertado acordou. E o que precisava ser transformado já começou. E a partir daqui, tudo o que vier será mais claro, mais leve, mais verdadeiro. Como sempre deveria ter sido. Confie. Siga. E permita. Porque o melhor ainda está se revelando.